Pensando em como o lúdico faz parte do aprendizado na vida de qualquer criança, pois auxilia na concentração, engaja a imaginação, contribui para a atenção e, como consequência, acalma a criança, além de estimular parcialmente a inteligência racional e emocional, criamos um jogo didático para o quinto ano do ensino fundamental. O jogo de palavras que nomeamos de ping-pong auxilia na leitura e reconhecimento de palavras, tal como na compreensão do uso do alfabeto, reconhecimento e distinção das letras. Auxilia também no desenvolvimento e aperfeiçoamento da leitura e da escrita. A aprendizagem de vocabulário por meio de jogos de formação de sílabas é um dos conteúdos do currículo da língua portuguesa, trabalhado principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, mas não se limitando a ele. A escolha do quinto ano foi feita por ser uma série que marca o encerramento de uma etapa dos anos iniciais do ensino fundamental. Os estudantes já devem estar alfabetizados e promovendo atividades de maneira mais confiante. Para promover a aprendizagem, entende-se que ela deve estar relacionada ao interesse do aluno, pois a informação deve ser transformada em aprendizagem significativa. Nesse contexto, a proposta apresentada nesse jogo visa ajudar a aprender as relações das letras e engajar a criança no mundo das palavras, além de estimular a compreensão do aluno de que toda palavra é composta de letras. Esse foi um tema pensado e trabalhado durante todo o nosso processo de aprendizagem na Universidade Univesp, através de nossos projetos integradores, que sempre nos deram a possibilidade de criar e aplicar jogos e afins ao longo dos semestres. Introdução. O trabalho de ensino pedagógico pode ser organizado de várias maneiras. Uma delas é o uso da sequência didática. A sequência didática é um conjunto de atividades estruturadas que visam atingir um objetivo didático específico, que no nosso caso é o aprendizado ou reconhecimento de palavras através de um jogo lúdico. Todas as suposições das crianças devem ser consideradas, cabendo ao educador compreender o pensamento dos alunos e desafiá-los a repensar ou fortalecer sua hipótese inicial. Os jogos podem ser classificados como exercícios. Nas fases iniciais, o Lego, por exemplo, exige uma coordenação motora e apresenta formas geométricas, no qual a criança começa a ver e a criar formas usando o tato para encaixar as peças. Para Piaget, o educador deve provocar no estudante a necessidade daquilo que ele quer transmitir. Assim, o estudante não se torna um sujeito passivo daquilo que está aprendendo. Nosso trabalho tem por objetivo criar uma sequência didática a partir do jogo ping-pong das palavras, voltado para os estudantes do quinto ano do ensino fundamental, com o intuito de contribuir para a construção de palavras utilizando regras de correspondência morfológico-gramaticais. Além da diversão, estes jogos são ótimas ferramentas para transformar o ensino em uma tarefa lúdica, através de simbolismos e incentivos aos sentidos, proporcionando a assimilação real junto com o entendimento da matéria. O brincar está associado a um sistema social. E dessa forma, quando a criança brinca, dá sentido aos objetos ou brinquedos de acordo com a sua representação do real. Projet nos explica que a criança procura compreender o significado do brinquedo. Dessa forma, qualquer objeto poderá se transformar em um brinquedo, desde que a criança possa, além de interagir com o material, representar as vivências do seu cotidiano e recriá-las ao seu modo.
Com efeito, a brincadeira é a representação dos significados que fazem parte de um objeto ou brinquedo. Ao amassar e desamassar a folha do papel, criando e recriando formas, a criança representa as imagens e experiências do seu cotidiano. O brinquedo é o objeto material ou objeto que a criança explora livremente, sem a presença de regras. Também é um objeto ligado à infância. Por ser uma atividade livre, a brincadeira é associada à relação entre a ação e a fantasia. O brinquedo propicia a brincadeira, uma vez que possibilita ações ligadas à representação. Logo, a função simbólica presente no brinquedo entrega à brincadeira um conjunto de representações sociais e culturais ricas. Na brincadeira, ocorre a interação lúdica. A criança se apropria dos assuntos que lhe são disponibilizados, por meio de suas próprias vivências ou de outros no cotidiano, e os recria. Os jogos têm um importante significado para a educação. Podem ser utilizados como recursos pedagógicos para o ensino de conteúdos, como instrumento de avaliação da aprendizagem e para a diversão dos estudantes. Contudo, o jogo tem características que o diferem da brincadeira e do brinquedo. O jogo possui regras e imaginação. O brinquedo é o objeto, e a brincadeira é livre de regras e possui uma imaginação. O jogo ping-pong das palavras contribui na alfabetização do educando através da construção de palavras. Ele é constituído por cartas que contêm 3 alfabetos, com acréscimo nas cartas das vogais e consoantes mais utilizadas nas palavras. Na sua vez de jogar a carta na mesa, o participante tem a chance de formar uma palavra com as letras que estão dispostas na mesa e, se conseguir formar a palavra, o mesmo fala ping. E se outro integrante conseguir formar outra palavra mais complexa a partir do ping, ele fala pong. Por exemplo, o primeiro escreveu amor e o outro, a partir dessa palavra, escreveu amortecedor. Nesse caso, os dois ganham um ponto da palavra, pontos que ao final do jogo serão contabilizados. Após anotações dos pontos adquiridos na rodada, os estudantes embaralham as cartas que estão na mesa e as cartas que já estão na mesa ficam sempre expostas, porém embaralhadas para que possam ser formadas outras palavras a partir dessas cartas ou das cartas que serão descartadas. Com a finalidade de desenvolver o objeto de conhecimento ortografia, foi optado, nesse trabalho, contemplar a habilidade de código EF05LP01A, uma habilidade de língua portuguesa. Essa habilidade ela aborda a grafia através da utilização de regras morfológicas gramaticais, ela aborda os adjetivos, aborda também os substantivos derivados de adjetivos e sufixo. Nosso trabalho foi aplicado um jogo para os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental 1 em uma escola pública do estado de São Paulo. Para iniciar o jogo, então, a gente distribuiu as cartas de um alfabeto móvel para os estudantes participantes do jogo. Então, cada estudante tinha a mesma quantidade de cartas na mão. E o jogo acontecia por rodadas. Então, a cada rodada, os estudantes descartavam as cartas que estavam na sua mão na mesa e deixavam aquela letra disposta para todos os participantes enxergarem. Então, acontece que um estudante, ele descartou uma letra, uma carta que é uma letra, na mesa. Ele observou, na sua vez de jogar, ele observou todas aquelas letras que estavam na mesa. E ele percebeu que poderia formar uma palavra a partir daquelas letras. Então, por exemplo, ele formou a palavra pessoa. Então, ele juntou todas aquelas letras e formou a palavra pessoa. E nesse exato momento, ele grita ping, para todos perceberem que ele formou uma palavra.
Outro estudante, independente da ordem de jogar, ele observando aquela palavra formada e observando as letras que estão na mesa, ele viu, por exemplo, que a palavra formada pessoa, né, que foi o ping, ele observou que tinha um L na mesa, sobrando. E aí, imediatamente, ele grita também, ele fala pong. E ele acrescenta a letra L no pessoa. Então, acaba formando pessoal. O pong acontece a partir da primeira palavra, que foi o ping. Nesse caso que a gente acabou de citar, a primeira palavra foi pessoa, como ping. E a pessoa, outro estudante, outro integrante do jogo, percebeu que poderia acrescentar uma letra nessa palavra e formar o pong. Temos um outro exemplo também, que é o aluno formou a palavrinha feio. Um outro estudante, e o feio foi o ping, um outro estudante, observando aquela palavra feio, ele observou que poderia acrescentar mais uma letra e formar uma palavra um pouco mais complexa. Então, ele acrescentou a letra S. Então, ele falou pong e acrescentou a letra S, formando feios. Um outro estudante ainda, observando aquela palavra feios e vendo que tinha mais letras na mesa, ele acrescentou um outro pong e acrescentou mais um O, mais um S, formando então a palavra feiosos. Então, nessa rodada de jogo, teve um ping com feio, um pong com feios, com S, e um outro pong com feiosos. Então, nesse caso, todos os integrantes que formaram as palavras corretamente ganham um ponto por cada palavra formada. O integrante do ping ganha um ponto na rodada, o integrante do feios ganha um ponto e o integrante do feiosos ganha um ponto. Acontece também que o jogador ele pode escrever uma palavra errada, né? Como é um jogo para aprendizagem, é ortografia, acontece de uma escrita errada. Quando o jogador escreve errado, o aplicador do jogo imediatamente corrige, né? Explica para ele qual que é a grafia correta e esse jogador acaba não ganhando esse ponto dessa palavra que foi errada. Então, ele não perde ponto, mas também ele não ganha. O que acontece nesse caso é que ele não ganha o ponto dessa palavra que ele escreveu errado. No final do jogo, o jogo acaba quando todos os integrantes acabam com suas cartas na mão. Zerou as cartas na mão, o jogo está encerrado. Então, começa a contagem dos pontos que eles ganharam durante o jogo. Então, o jogador que formou mais palavras corretas, ele vai ter, logicamente, mais pontos. Portanto, ele acaba sendo o ganhador do jogo. Pode começar. Ping. Ping. Embaralha as letras aí, não, que formou. Achou a palavra, tem que falar. Ping. Que palavra é essa? Laço. Laço? Laço é com C cedilha e com O. Não. Tina, vai prestando atenção. Dá pra formar a palavra. Ping. Não tem, ó. Presta atenção, vê se consegue formar uma palavra em cima daquela área, colocou aí, ó. K. Como que fala? Ping. Pong. Ping.
Muito bem. Ping. A avaliação dos docentes. Durante a execução do jogo, foi notável o entusiasmo e empenho dos alunos. Eles disseram que a atividade foi envolvente e interessante, porque foi divertido competir pelo aprendizado. Os professores se interessaram em implementar o jogo. Eles perceberam que os alunos se divertiram aprendendo e comparando a avaliação de ingresso com a avaliação de 2 meses, constataram uma melhora no desenvolvimento. Friedman afirma que o trabalho pedagógico do jogo pôde desenvolver na criança os elementos básicos que permitem o desenvolvimento da atenção, criatividade e memorização. Portanto, a implementação do jogo foi bem sucedida e elogiada por todo o corpo docente da escola, onde o jogo foi executado. Portanto, os jogos e as brincadeiras são as armas espontâneas da criança para descobrir, inventar, pensar em estratégias, pensar em coisas novas, agir sobre as coisas, produzir e construir. Raporte 1981. Com o jogo ping-pong das palavras desenvolvido para este trabalho, você pode trabalhá-lo apresentando adjetivos e substantivos, sufixos e etimologia. Pode-se analisar a possibilidade da sequência didática relacionada ao jogo e considerar a importância do trabalho com jogos no desenvolvimento das competências e habilidades do 5º ano do ensino fundamental. Considerações finais. Ao longo da nossa graduação e licenciatura em Pedagogia, tivemos a oportunidade de criar e concretizar vários projetos, sendo os lúdicos os nossos preferidos. Durante o processo de alfabetização, é importante que os professores criem atividades lúdicas que aumentem o interesse dos alunos por atividades que promovam a independência e o aprendizado. Com a ajuda de uma escola pública que nos abriu portas e confiou em nosso programa, conseguimos criar, elaborar e dar vida ao nosso jogo ping-pong. Temos a satisfação de ver o jogo sendo jogado e o feedback avassalador de que está de fato contribuindo para o aprendizado dos alunos do 5º ano, além de promover uma boa interação social, potencializando e ajudando a construir amizades entre eles. Nosso jogo ficou na instituição de ensino, porque os alunos gostaram tanto que queriam jogar mais. O resultado de todo esse trabalho e empenho é muito satisfatório e nos motiva a buscar sempre desenvolver atividades de aprendizagem mais divertidas e que sejam 100% aproveitadas e satisfeitas por nossos alunos.